Fala galera, saudações rubro-negras, muito bom dia, Deco na área. E a janela fecha hoje. E até agora o Flamengo não apresentou mais nenhum reforço depois do meio-campista Alan. Falaremos aqui sobre prioridades no Flamengo agora com o fechamento da janela e vocês entenderão, pô Deco, mas a janela vai fechar e o Flamengo ainda contratará algum jogador? Essa possibilidade existe, vocês entenderão. E quem seriam essas prioridades? Falam em Mina, ex-zagueiro do Everton, da Inglaterra, do Palmeiras. Falam também em Lanzini, ex-jogador do Fluminense, e também do West Ham, da Inglaterra. Então a gente vai falar isso e muito mais aqui no canal Deco SRN. Não, no canal Deco SRN, não, desculpa, no canal do Deco, que é o nosso canal alternativo, tá? O canal número 2. Teremos uma live às 2 horas da tarde no canal Deco SRN, então se inscreva já nos dois canais. Não esqueça de deixar o like nesse vídeo, de compartilhar com os amigos e de acionar o sino de notificação para saber sempre quando estivermos ao vivo, ou um vídeo nosso estiver aí publicado, beleza? Então vamos lá falar sobre essa janela do Flamengo. Muitos torcedores estão injuriados, estão chateados com a falta de reforços, o Flamengo aí até então nessa metade do ano apresentou 3 reforços. O Rossi, que havia sido contratado desde janeiro, assinou um pré-contrato e acabou se apresentando em julho. Depois o meio-campista atacante, mais atacante do que meio-campista, na verdade, o atacante de lado hoje, Luiz Araújo, pode jogar por dentro também ali na zona 14, enfim. Luiz Araújo, e depois o volante Alan, tá? E aí todo mundo imaginava, pô, o Flamengo vai contratar aí o Claudinho, já falaram que tá próximo. O Dela Cruz, é só pagar a multa do River Plate. Aí depois do torcedor se decepcionar em não virem os dois jogadores, aí falam em Wendel. Aí ontem o Flamengo desiste do jogador Wendel. E aí o torcedor pergunta, vai fechar a janela e o Flamengo não contratará ninguém? Mais uma de Marcos Braz, mais uma de Bruno Spindel. Prometeram ao torcedor e no final não cumpriram. E aí saiu uma informação, no GE primeiramente, que o Flamengo está focado, aí através do Caio Mota, numa lista de jogadores que estão sem contrato. Esses jogadores que estão sem contrato poderão assinar com o Flamengo mesmo após o término da janela, ou seja, hoje, 2 de agosto. Então, Lanzini, Mina, Vieto, Roberto Pereira, que é um jogador, muito bom jogador, volante, que foi da Udinese, são alguns exemplos de jogadores que poderão assinar um contrato com o Flamengo ou com qualquer time do futebol brasileiro. O Santos já teve de olho no Roberto Pereira, o Vieto, o próprio Vasco da Gama o quis, e dizem que o Flamengo tem como prioridade, primeiro, a contratação de um meio-campista, depois de um volante e a terceira peça seria um zagueiro. E aí o GE traz a informação que o Flamengo estaria de olho em Lanzini, avaliando Lanzini e o Mina. O Flamengo já está avaliando há quanto tempo, cara? Precisa avaliar o Lanzini, parece que nunca ninguém viu o Lanzini. O Lanzini esteve aqui no futebol brasileiro em 2011, 2012. O grande problema do Lanzini é a questão das lesões, meus amigos. É um jogador que se lesiona muito, mas como jogador de futebol, qualidade técnica, para mim, indiscutível, seria um ótimo jogador para revezar, ou quem sabe ser o substituto do Arrascaeta quando houver necessidade. Então, para mim seria uma boa contratação desde que o departamento médico do Flamengo desse esse aval, tá? O departamento médico dando o aval, falando, pô, cara, ele teve umas lesões, mas está tudo tranquilo, ele pode continuar exercendo a profissão dele, logicamente com um trabalho específico da preparação física, da fisiologia, etc, etc, etc. O departamento médico dando o ok em relação ao Lanzini, para mim, ótimo. Mesma coisa acontece em relação ao Mina, que é outro jogador que se machuca constantemente, tá? E aí requer que o departamento médico do Flamengo dê o ok
também sobre esse jogador que esteve na mira do Botafogo, mundo árabe, estavam falando agora que ele poderia fechar com a Fiorentina. Enfim, o Flamengo não pode perder tempo, que logicamente, com o fechamento da janela agora, o Flamengo terá concorrência, né? Uma concorrência maior. Então, que eu não sei se o Marcos Braz e o Bruno Spindel sabem o que estão fazendo. O torcedor do Flamengo está extremamente preocupado. Essa questão também do que aconteceu com o Pedro deve ter atrasado alguma situação. Lembrando a vocês que o Flamengo está com dinheiro. O Flamengo vendeu o jogador Matheus França para o Crystal Palace. A desculpa não é essa de não ter dinheiro. O que está prendendo o Flamengo para trazer contratações? Ah, porque o Flamengo quer os melhores. Mas todo mundo sabia que negociar com o Zenit era extremamente difícil, que negociar com o River Plate por ser um rival direto, porque o River Plate também acabou perdendo uma Taça de Libertadores da América para o Flamengo da maneira que perdeu. O Flamengo se tornou um grande rival para o River Plate. Sabiam que eles não iriam liberar com facilidade o De La Cruz, que, diga-se de passagem, jogou demais ontem contra o Internacional de Porto Alegre, deu uma assistência lindíssima para o gol de empate. Enfim, cara, então, a diretoria do Flamengo precisa acordar. Aí estava insistindo com o Scarpa também. O Scarpa não quer vir. O Flamengo tinha todas as condições. O Nottingham Forest falou que negociaria o atleta, 7 a 8 milhões, ótimo. Mas o que adianta se o atleta não quer vir para o futebol brasileiro? Aí que está a questão. Então o Flamengo está perdendo muito tempo. Enquanto isso, as opções vão diminuindo. E também os times brasileiros, que não estão aí de bobeira, estão aí atrás de reforços. Esses nomes aí, Lanzini, já tinha os brasileiros falando sobre ele, Mina, dentre outros, Roberto Pereira, Vieto. Deve ter outros jogadores também que a gente aqui não se recorda, que devem estar sem contrato também, que poderiam ser ótimos reforços. Teve até um amigo aí que disse do Payet, jogador francês, né, que jogou com o Gerson no Olympique de Marseille, que estaria livre no mercado. Será que um jogador francês hoje viria para o futebol brasileiro? Ele era muito amigo do Gerson. Será que o Gerson conseguiria convencê-lo de vir para o Flamengo? Eis a questão, né, meus amigos? O que tem que ser levado em consideração agora é que a janela fechando, poucas opções teremos e o Flamengo precisa reforçar o seu elenco até o dia 8 de agosto, né, porque 8 de agosto é o limite para a inscrição da Copa do Brasil. O São Paulo, por exemplo, já se reforçou com o James Rodrigues e também o Lucas Moura, né? Dois reforços aí bem grandiosos aí para o São Paulo. A questão é quanto tempo esses caras demorarão para entrar em forma. Eu tenho minhas dúvidas, principalmente em relação ao James Rodrigues, se ele vai performar aqui no São Paulo. O Lucas Moura eu já acho que vai, tá? Mas o James Rodrigues, devido às situações, alguns problemas extracampo que acabaram me passando, não sei se irá performar, mas o Lucas Moura para mim é tiro certo. É um jogador que tem identificação com o São Paulo, né? Muito bom jogador, né? Estava jogando em alto nível, apesar de algumas falhas lá no Tottenham, né? Jogando lá, até foi decisivo para a chegada do Tottenham em 2019 na final da Champions League, tá? Então que o Flamengo corra atrás, porque o Flamengo precisa reforçar, apesar de termos um elenco muito bom, não é excelente para mim, não é excelente porque carece de algumas peças, e o Flamengo está correndo atrás, mas está demorando demais para resolver essa situação. Então, torcedor, vamos aguardar, vamos ver até o final do dia se o Flamengo apresenta algum reforço, se não até o dia 8 temos que apresentar reforço, e dia 25 também fecha a inscrição do Campeonato Brasileiro, 25 de agosto, tá, gente? E aí depois ia sobrar o quê? Só a Libertadores para as quartas de final, caso o Flamengo passe aí das quartas de final, tá? Então é isso aí, galera. Gostaria de agradecer muito a vocês, muito obrigado. Pedir para vocês se inscreverem aqui no canal do Deco, tá? Canal do Deco, canal alternativo, além do canal do Deco, se inscrever no Deco SRN, live 2 horas da tarde, deixar o like aqui nesse vídeo, compartilhar com os amigos e acionar o sino de notificação para sempre receber os nossos links em primeiríssima mão. Falou, gente? Então, até mais tarde, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras. Tamo junto. Valeu.